Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Assim está escrito: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Esse é o texto que vamos refletir nesta oportunidade, falando sobre Deus não chama ociosos para a sua obra. Enfatizando no exemplo da vida de Moisés e de outros que faremos menção, nós vamos observar que todos aqueles que foram escolhidos e chamados pelo Senhor na realização da sua vontade, dentro do tempo e do espaço que Deus concedeu a cada um deles, todos eles estavam ocupados, trabalhando, fazendo alguma coisa. Nenhum deles estava de maneira ociosa, despreocupado. Não, porque a ociosidade se traduz como sendo um pecado. Por quê? Porque a ociosidade significa uma vida sem propósito, não tem um propósito definido. É alguém que se deixa levar pela preguiça, não tem vontade de fazer nada. E, por outro lado, é alguém que está vivendo uma inatividade. Nada do que faz é produtivo. Portanto, a ociosidade ela é perigosa. E a própria Escritura afirma-nos que aqueles que vivem na ociosidade terão como prêmio a pobreza, a miséria. E, por outro lado, quem promove ou profere palavras ociosas vão dar conta diante do Senhor através do julgamento. Então, uma vez que a ociosidade é prejudicial à vida humana, o próprio Deus, quando decide escolher e chamar alguém para realizar algo na sua obra, dentro do seu propósito e vontade, ele escolheu sempre aqueles que estavam ocupados, trabalhando, com alguma atividade, com algum resultado. E eles estavam fazendo isso. O Senhor Deus os chamou e direcionou-lhes a vida para o cumprimento da sua vontade e do seu propósito. E todos aqueles a quem o Senhor escolheu e chamou, que não estavam na ociosidade, mas estavam nas suas ocupações, eles abriram mão de tudo que estavam fazendo por ouvir e atender o chamado de Deus na vida deles. Vejamos o primeiro exemplo que li. Moisés. O que estava fazendo Moisés? Qual era a condição de Moisés? Moisés tinha sido alguém escolhido pelo Senhor para libertar o povo de Israel. Ele viveu 40 anos no palácio, desfrutando de todo o conhecimento do Egito na época, o mais avançado. No entanto, quando completou-se esses 40 anos, ele achou que era o tempo de libertar o povo, e foi com a sua força física, com o seu entendimento, e aconteceu tudo errado. Ele precisou fugir, foi para o deserto de Midian, e lá então viveu apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, também por 40 anos. Terminado este período, ele está cuidando das ovelhas e Deus se manifesta a ele através de um anjo que lhe aparece no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Aquilo despertou Moisés e quando ele se volta para ver, Deus fala com ele e escolhe dizendo: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo
os filhos de Israel da terra do Egito. Então, Moisés estava pastoreando as ovelhas. A partir daquele momento, ele deixou cuidar das ovelhas com seu sogro e passou a ficar na dependência de Deus, de ouvir e realizar o propósito de Deus para a vida dele. Então, Deus não chama ociosos para a sua obra. Quem está vivendo na preguiça, na ociosidade, com falta de propósito, na inatividade, não espere ser chamado pelo Senhor, porque ele não vai chamar. Ele chama aqueles que estão ocupados em algum trabalho. Aqui Moisés estava trabalhando, apacentando ovelhas, Deus o chamou. Ele deixou as ovelhas e passou a seguir e cumprir o que Deus tinha para a sua vida. O segundo que nós encontramos para nossa reflexão é Gideão. Todos nós conhecemos a história. Os midianitas estavam dominando e escravizando o povo de Israel, e Gideão foi num lagar malhar o trigo para salvar alguma coisa para a sua família, malhando o trigo no lagar. O lagar era o lugar de pisar uvas, nunca de malhar o trigo. Mas ele, então, utilizou-se do lagar para malhar o trigo e levar alguma coisa para a sua casa. Quando ele está ali, o Senhor aparece a ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Ele, então, assustado e preocupado sobre o que seria aquilo, e veja, ele estava trabalhando. E ele disse que era o menor da família, o menor da casa dele, mas Deus o chamou. Ele deixou de malhar aquele trigo e passou a seguir ao Senhor. Moisés era pastor de ovelhas, Deus o chamou para liderar o povo de Israel. E Gideão? Gideão estava malhando trigo para a sobrevivência da família. Deus o chama para libertar a Israel e ele se tornou o libertador. Em Juízes, no capítulo 6, o versículo 11, está escrito assim, Juízes 6 e 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, Deus chamou a Gideão quando ele estava malhando trigo no lagar. Assim também aconteceu com Samuel. Samuel, sabemos que foi o filho que Ana pediu a Deus, e ela fez um voto: se Deus lhe desse o filho varão, ela o daria ao Senhor. E aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 18, diz que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um éfode de linho. Ele estava servindo. Ele foi colocado junto com o sacerdote Eli, e ali ele começou a ministrar perante o Senhor. E chegou o momento de Deus o chamar. Capítulo 3, versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando Samuel também já deitado, antes que a lâmpada se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca, o Senhor chamou a Samuel. Então aqui nós encontramos Samuel sendo chamado pelo Senhor para ser o sacerdote, o juiz e o profeta daquele povo. Samuel estava ministrando, Deus o chamou para exercer esta função tríplice. Ele não estava ocioso, ele estava ministrando. Quando olhamos para Eliseu, lá em 1 Reis, no capítulo 19 e o versículo 19 de 1 Reis,
Está escrito assim, 1 Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Ele disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Então Eliseu, quando o Senhor o chamou para seguir com Elias e futuramente ser o sucessor de Elias como profeta, ele estava trabalhando com juntas de bois. Vemos também Daniel, que estava vivendo na Babilônia, Daniel no capítulo 1, o versículo 11. Daniel estava na Babilônia, foi levado cativo com os seus irmãos, servindo lá no palácio, quando a chamada de Deus se definiu na vida dele. Deus o chamou como profeta. E que profeta maravilhoso foi Daniel nas mãos do Senhor, principalmente durante o cativeiro babilônico e depois durante os demais impérios que ali se manifestaram. Daniel, como uma voz profética, manteve-se fiel do primeiro ao último dia da sua vida. Mas encontramos também Amós, lá no capítulo 7 de Amós, os versículos 7 e 14, nós vamos encontrar Amós 7, versículos 14 e 15, onde diz assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Ele era um trabalhador. E diz: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Deus chamou Amós, tirou do gado, tirou do sicômoro, tirou de boieiro e colocou como profeta do seu povo. Quando olhamos ao Novo Testamento, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele passou por um determinado lugar, capítulo 4 de Mateus, versículo 18, está escrito: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Observe, eles estavam trabalhando na pescaria. Jesus chamou, eles deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus. Pedro e André lançavam as redes. No versículo 21 a 22, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, todos estes que o Senhor Deus chamou para a sua obra, todos eles não estavam vivendo na ociosidade, na preguiça, na inatividade, na falta de propósito. Não, todos eles estavam ocupados em um trabalho importante que eles estavam realizando. E diante deste trabalho que estavam fazendo, o Senhor apresentou-se a eles e os chamou para a sua obra. E eles, então, deixando tudo, seguiram a Jesus. Os nossos dias não são diferentes. Para servir a Deus, precisa estar ocupado, trabalhando, fazendo algo. E o Senhor, no momento certo, aparece e chama e designa para a sua obra. O que é que Paulo e Barnabé estavam fazendo na igreja de Antioquia? Estavam servindo a Deus, estavam orando, estavam jejuando, e o Espírito Santo disse: apartai,
separai para a obra a que eu os tenho chamado Barnabé e Saulo. Eu tenho uma obra para eles. Então Deus não chama ociosos. Se você vive na ociosidade, com falta de propósito, preguiça, inatividade, dificilmente você receberá um chamado de Deus para a sua vida. No entanto, se você estiver servindo a Deus, orando, trabalhando, fazendo o possível, chegará o momento em que o Senhor poderá olhar para ti e fazer-te um chamado para a obra dele. Lembrando que ociosos não têm vez nem oportunidade na obra de Deus. A obra de Deus é feita por homens e mulheres que estavam ocupados com propósitos, com objetivos, com a utilidade no momento em que Deus os chamou. E eles abriram mão de tudo e passaram a cumprir a vontade do Senhor. Pense agora, em que condição você está? Você está trabalhando? Você já foi chamado pelo Senhor? Está realizando o trabalho que Ele confiou? Ou você está vivendo na ociosidade, esperando um chamado? Vivendo na preguiça, na inatividade? É preciso que esteja atuante, servindo ao Senhor, orando, jejuando, realizando o querer do Senhor. Chegará o momento em que Ele declarará um propósito definido para o qual tem chamado a mim e a você. E quando assim acontecer, deixemos tudo, abramos mão de tudo para seguir ao Senhor e cumprir aquilo que Ele determinou para cada um de nós. Pense sobre isso, reflita e tome um posicionamento para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.